E o Rafinha que ele falou também, Zanquito. Então vamos lá. A apuração do Rafinha também não está de todo errado. Talvez, na forma de eu analisar a informação dele, talvez a questão do Rafinha não seja para técnico. Como eu fiz até uma publicação no blog hoje, que vocês vão ver também, eu explico a situação do Rafinha. O Rafinha não tem licença. O Rafinha tem sim vontade de trabalhar, ou como dirigente ou do lado do campo. Como o Rafinha saiu do Curitiba e não achou outro clube, ele está trabalhando de comentarista na TNT. O Rafinha sempre teve essa vontade e o São Paulo enxerga um problema grave, que desde que o Rafinha saiu, o vestiário parece que está morto. Ah, mas o Caleri fala, eu vejo, ele assumiu como capitão. O Luciano também fala, não, não, não. O Lucas, o Oscar, não, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo mais machucou do que jogou. Mal conseguiu se fazer presente e ter uma liderança diferente. O Rafinha tem uma liderança livre, ele era um cara alegre, ele viu o Luiz Gustavo é daquele cara mais sisudo, mais sério, não sei o que, você precisa ter um equilíbrio. O Lucas, ele tem a sua liderança, mas ele não tem a liderança que o Rafinha tinha, ele não consegue pegar aquele todo. O Luciano tem alguma liderança no grupo, mas é numa fase técnica ruim, ele tem posturas ruins e ele é muito egoísta. Então isso pesa e ninguém é burro, todo mundo vê isso e enxerga. O Caleri se esforça para ser um líder para todo mundo, mas ele não é um cara de discursos, de palavras, ele não consegue transformar o que ele faz no dia a dia na mesma liderança que o Rafinha tinha. E aí, como faz? E o São Paulo não tem um outro líder hoje. O Arboleda tenta falar com os meninos da base, como a gente já viu matérias. O Rafael tenta conversar, o Lucas tenta conversar. Como eu falei para vocês, temos caras experientes que conversam, mas você não tem hoje uma grande liderança no vestiário como o Rafinha era. E isso faz uma diferença. Então, o que a diretoria do São Paulo pensa é a mesma coisa que eu já sugeri lá desde o ano passado várias vezes. Eu, na época, sugeri: demite o Milton Cruz e bota o Rafinha na posição. Coloca o Rafinha como um cara ali para fazer um auxiliar técnico fixo de uma gestão de staff, participa do dia a dia ativamente, vai fazendo em paralelo o seu estudo, seu curso, busca conhecimento, fica pronto, como foi o Felipe Luiz no Flamengo. Depois, aos poucos, vai conseguindo angariar espaço, passos mais para frente e vai trabalhando para que as coisas aconteçam e funcionem. Essa é uma perspectiva. Há alguma conversa nesse sentido com o Rafinha? Cara, o Rafinha não é burro. O Rafinha sabe o momento de São Paulo, ele teve no CT semana passada e com certeza algum papo, mesmo que informal, rolou. Por que que é tão difícil essa questão do Rafinha e é um assunto delicado e sensível? Por dois motivos. O Rafinha ainda não aposentou. Ele precisa decidir aposentar. Por mais que você entenda que ele está aposentado e que ele não vai jogar mais, o cara precisa tomar essa decisão por si próprio. Ele precisa se convencer de fazer isso. E uma vez que ele se convença, ele vai parar de jogar. E aí é uma decisão dele, particular, difícil, que a gente vê que ele reluta, ele tem uma dificuldade de tomar essa decisão. E a questão dele voltar para o campo e ficar no dia a dia, viver esse ambiente intensamente, como um gestor, e não ir, por exemplo, para o Flamengo, ele já encontraria o Felipe Luiz numa outra situação, mais tranquila, ou ir para um Al Hilal, que o Jorge Jesus pode acabar até assumindo seleção. Você já imaginou? O Jorge Jesus pode chamar o Rafinha e falar: Rafinha, vem ser meu auxiliar. Então tem coisas por trás rolando, tem coisas acontecendo. E a gente sabe que o Jorge Jesus, vindo para comandar o Brasil, fazer alguma coisa, ele vai precisar de apoio. Ele vai querer apoio, ele vai querer jogadores de confiança. Ele vai querer staff de confiança. E um dos caras que ele pode botar. E para fazer esse papel muito bem feito, bom, na época do Dorival, quiseram enfiar o Juan, que era zagueiro da seleção na época. O Juan é um cara sério, é um cara correto, é um cara não sei o quê, mas não é um cara que faz ponte de vestiário com comissão técnica, gente. Vamos ser honestos, caras assim precisam ter perfis diferenciados, caras assim precisam ser diferente no seu jeito de lidar para poder ter comando e para poder fazer interface de vestiário. Um cara que dá certo no Atlético Mineiro, que eu soube muito bem, é o Victor, que é um cara que faz bem essa ponte de vestiário e técnico. É um cara que foi jogador, é um cara que tem a liderança e é um cara que transita bem, é um cara calmo, é um cara líder, é um cara que observa, é um cara que faz isso. Me disseram de vários caras assim. Estou tentando puxar algum outro que faça bem essa função, que eu não estou conseguindo lembrar hoje, mas são caras que transitam bem, conseguem fazer bem essas pontes, caras importantes. E ao mesmo tempo conseguir fazer o vestiário ficar melhor, chega nos jogadores, passa no sentimento, passa confiança, faz essas coisas todas. E eu acho que seria perfeito para o Rafinha. A questão é que o Rafinha tem outras perspectivas, o São Paulo é uma só delas, e o São Paulo teria convencido a fazer isso, mas o Rafinha como auxiliar, não o Rafinha como técnico, como pareceu, eu não sei se na postagem dele,
Ele quis dizer isso e a gente que acabou entendendo técnico, mas a apuração que eu fiz era mais para auxiliar técnico, mais para fazer essa ponte, para fazer uma coisa de staff permanente, sem descartar coisas para o futuro, mas estou falando para agora, do que propriamente o Rafinha como técnico, até porque sem licença ele nem pode trabalhar.